Olá, tudo bem? Eu sou a Daniele e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre sinais de autismo na escola. Como esses sinais se manifestam dentro de um contexto escolar, dentro do contexto social que nós conhecemos que é a escola. Eu vou falar especificamente sobre casos nesse vídeo, tá? Em alguns próximos, sobre casos de crianças que ainda não têm diagnóstico, tá? Não é o caso daquela criança que já chega na escola com diagnóstico. Isso nós vamos falar nos próximos vídeos. Nesse nós vamos falar desses casos, ou casos que a criança apresenta já comportamentos em anos anteriores e está em observação. Então, o professor ainda tem algumas queixas sobre o comportamento da criança, mas ainda não se tem um olhar específico, não tem um diagnóstico, a criança ainda não passou por profissionais especializados, então a escola está fazendo essa observação, tá? Então, o que é importante a gente observar? Eu não vou falar especificamente sobre autismo. Claro que muitos desses sinais que eu tô falando aqui são específicos de autismo, são realmente sinais de autismo, né? Mas eu quero que vocês pensem em relação ao desenvolvimento, né, total da criança, sobre questões que podem evidenciar outros tipos de transtornos também, tá? Questões que a gente pode nos fazer levar a uma avaliação, a procurar a coordenação da escola, a direção e pedir uma avaliação para essa criança, tá? Então vamos lá, eu vou começar com o primeiro sinal que eu coloquei aqui, é um muito falado, que quase todos os professores comentaram lá no Facebook, lá no meu post, mas que mesmo assim eu achei bacana colocar aqui para a gente pensar como se manifesta isso, né? Será que é da forma como a gente pensa mesmo? Será que é dessa maneira que eu percebi que as pessoas pensam muito no estereótipo, né? Será que sempre é desta forma? A questão do isolamento social. Sim, é uma questão muito forte e uma das questões mais importantes e o que mais nos chama atenção, principalmente quando a gente fala em escola, em contexto social, em crianças que estão dentro de um lugar com outras crianças, com os pares, e num lugar onde ela deveria, né, se sentir acolhida e ter curiosidade, vontade de interagir. Será que a criança que tem sinais de autismo, será que ela realmente não interage? Será que ela realmente fica só sentada ali na cadeira dela? Será que é só esse caso que a gente tem que prestar atenção? Nesses casos da criança que chega na sala de aula e senta isolado, totalmente isolado, que não faz amizades, que não conversa, que não demonstra interesse pelos amigos, que realmente é uma dificuldade gritante, geralmente essas crianças elas já são sinalizadas muito cedo, né? Geralmente até na creche às vezes conseguem pegar esses casos. Então a gente não vai falar desse caso aqui. A gente vai falar que essa questão social às vezes se manifesta de uma forma diferente. A criança tem interesse em se socializar, ela gosta da companhia das outras crianças, ela quer fazer parte ali do conjunto, mas ela tem dificuldades, né? Muitas vezes é uma forma de socialização inadequada. Como que é inadequada? Essa criança ela não sabe chegar no grupo, ela não sabe como que ela chega para conversar. Então, muitas vezes, as crianças acabam, as próprias crianças acabam meio que excluindo ela, porque a forma de pensar é diferente, a forma de brincar dela é diferente. Às vezes, ela não aceita muito bem a elaboração da brincadeira do outro, né? Porque as crianças, eles brincam, por mais que seja uma brincadeira livre, eles sempre têm um roteiro que eles seguem, né? A criança com autismo, ela tem um roteiro muito específico de brincadeira. Então, às vezes, ela não vai conseguir ficar muito tempo brincando num grupo ou com uma criança que não aceitar brincar dentro do roteiro de brincadeira dela. Então, às vezes, ela vai dizer assim, não quero, fulano é chato, fulano não gosta de brincar do jeito que eu quero. Por quê? Porque eles têm um roteiro, começo, meio e fim.
Se no meio dessa brincadeira o outro dá outra ideia ou começa a fazer uma outra coisa diferente, ele já não aceita. Então, é fácil pegar isso dentro de uma sala de aula com 30 crianças? Não, de maneira nenhuma. Por isso que o mais importante que eu quero falar para vocês é assim, nem todos os sinais vão ser claros, nem todos. Mas se a gente perceber, por exemplo, que um desses sinais que eu vou falar aqui em todos os vídeos, né, que um deles é bastante gritante, assim, ou outros aspectos que vocês já tenham percebido, então comece a observar. Eu tenho uma criança na sala que tem muita dificuldade em aprender. É bastante desatenta e tal. Então eu vou começar a perceber outros aspectos do comportamento dela. Será que ela tem evidências de outros comportamentos que podem nos levar à avaliação? Então é nesse sentido, porque realmente, se você for observar no todo, se você for observar todos esses comportamentos em todas as crianças, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai observar naquelas crianças que tem alguma coisa já que nos chama atenção, tá? Então, aí a gente vai começar a observar os outros comportamentos. Nem todas as crianças vão ter todos os sintomas, todos esses sinais. Porque muitas vezes na escola eles até camuflam muita coisa. Em casa eles colocam tudo para fora o que eles esconderam na escola, tá? Principalmente em casos de crianças, de casos leves, de casos de crianças que não têm comprometimento cognitivo, tá? Então, assim, é para prestar atenção nisso. Vamos lá, então. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, além do isolamento social, perfeccionismo. As crianças com autismo, elas têm uma característica muitas vezes de querer as coisas da forma como elas imaginaram, da forma como elas planejaram. Então, muitas vezes, aquela criança que faz um desenho, por exemplo, e aí você fala, nossa, tá legal, e ela fala, não gostei porque eu queria o sol redondo e o sol não saiu redondo do jeito que eu queria. Às vezes essa criança até reage de forma inesperada, ela pode até amassar a folha, jogar no lixo. Tenho certeza que vocês já viram essa cena, tenho certeza absoluta que vocês já viram essa cena. A criança pega o desenho ou pega a atividade que ela fez, ela olha, ela acha alguma coisa e você olha, você não vê nada errado, né? Ou você vê que tá dentro de um contexto de uma atividade de criança, mas para ela tem alguma coisa errada ali. Ou um amiguinho foi lá, fez um risquinho na folha dela, ela não aceita. O que ela vai fazer com essa folha? Vai rasgar, vai jogar no lixo ou vai chorar. Nem sempre vão reagir de forma assim tão explosiva, mas você percebe, se você já está observando essa criança, você vai perceber que ela se sentiu incomodada, tá? Se já é uma criança que você está observando, você vai perceber que ela se sentiu incomodada com aquilo. Ou se alguém rasgou um pedacinho da folha dela, ou às vezes até o professor vai tirar ali às vezes é aquela apostila que a gente destaca, aí você destaca e vem um pouquinho rasgado, a criança vai reclamar. Então, assim, é uma observação importante. Esses detalhes, eles pegam muito nos detalhes. Terceiro sinal que é pra gente observar. Inteligência, memória e facilidade acima da média. Nossa, Dani, mas inteligência é sinal de transtorno? Nem sempre, mas pode ser. Nem sempre inteligência é sinal de transtorno. Pode ser uma criança habilidosa, pode ser uma criança autohabilidosa em alguma área, que também é uma criança que precisa ser olhada. Mas pode ser que seja, sim, um sinal de transtorno. Pode ser que a inteligência nessa criança seja reflexo da configuração cerebral dela que tem um transtorno, tá? Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção? Aquela criança que tem muita facilidade mesmo, assim, tá gritando, assim, tá além, a gente percebe isso, né? Só que às vezes a gente só presta atenção no que tá aquém. Então, essa criança que tá muito além ali, que ela aprendeu principalmente facilidade em leitura e escrita. Então, essa criança, ela aprendeu a ler muito cedo. E com pouca intervenção do professor.
Então você percebe que às vezes o professor nem entende, fala, mas como ela chegou ontem, ela não sabia, né? Acabou de entrar na escola, mal sabe o alfabeto, no outro dia já tá lendo. Então acontece muito, tenho certeza que também vocês já viram esse filme, né? Então essa criança é bom a gente ficar atento, se ela tem outros sinais que nos chamam a atenção, ou se realmente é só uma criança que tem facilidade, ou que tem uma hiperlexia, né? Mas é bom prestar atenção. Então às vezes essa criança ela pode ter um vocabulário muito rebuscado para a idade, uma observação muito além dos pares. Então ela vai falar coisas para você que as outras crianças não falariam. Ela vai observar coisas dentro da sala de aula, dentro do contexto, que as outras crianças não observariam. Isso tudo com um conjunto, né, da facilidade de aprendizagem, da memória. Então, é uma facilidade acima da média, né? E junto com isso pode vir a questão do vocabulário, que pode chamar atenção. Então, é uma criança que conjuga verbos certinho, que fala tudo bonitinho, que fala palavras que você... Numa roda de conversa, por exemplo, dentro de uma situação de você perguntar, de fazer uma interpretação, ela pode dar uma resposta muito além do esperado para a idade. Então, você fica pensando, nossa, né? Por mais que eles tenham dificuldades muitas vezes com coisas abstratas, algumas interpretações eles fazem de maneira que as outras crianças não fariam. Então, realmente assim, é uma criança que acaba chamando atenção. Em algum momento ela vai chamar a sua atenção, mas às vezes ela vai chamar a sua atenção por um aspecto e você vai deixar para lá. Por quê? Porque esse perfil de criança que eu tô falando aqui hoje, nesse vídeo, muitas vezes não é uma criança que chama a atenção do professor. Não é uma criança que faz o professor ir atrás e observar. Porque é uma criança que não, vamos dizer, entre aspas, não dá trabalho. Ela aprende, né? Ela consegue aprender. Que assim, com 30 alunos na sala, é a nossa maior preocupação, né? E se a questão social não é tão gritante, quem que vai olhar e vai falar que essa criança tem alguma coisa, tá? Então, por isso que é importante. Hoje eu vou parar por aqui. Eu falei esses 3 aspectos, mas tem muitos outros sinais que eu quero dividir com vocês nos outros vídeos. Então, eu quero muito que vocês assistam todos, porque são sinais muito importantes de a gente se atentar. E aí fica o meu convite para vocês, para assistirem os outros vídeos, não deixarem de assistir. E aí a gente vai montando aí um perfil, né? Um perfil fictício, né? Porque nem todas as crianças são iguais. E mesmo as crianças típicas ou os neurodiversos, eles têm muitas diferenças entre si. Então a gente vai montar um perfil fictício só para a gente poder estudar como seriam essas características, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.